Olha, eu não gosto de contar essa história, mas toda vez que passo pela região do interior do Espírito Santo, algo me faz lembrar daquele dia. Não aconteceu comigo, mas com um velho amigo meu, o Júlio. Ele era caminhoneiro como eu e tinha anos de estrada, mas depois do que ele viveu, nunca mais foi o mesmo. Júlio estava viajando para entregar uma carga de alimentos perecíveis. O trajeto era tranquilo, mas naquela noite tudo parecia errado. A estrada estava vazia, o céu estava coberto de nuvens escuras, e ele jurava que sentia o vento soprar palavras que ele não conseguia entender. Pouco antes da meia-noite, Júlio percebeu que as luzes do painel do caminhão começaram a falhar. Primeiro piscavam, depois se apagaram de vez. Logo em seguida, o motor começou a engasgar até parar por completo. Ele encostou no acostamento, no meio do nada. Tudo o que via eram árvores densas e uma escuridão que parecia engolir a estrada. Depois de algumas tentativas frustradas de ligar o motor, Júlio decidiu descer e dar uma olhada. Pegou sua lanterna e começou a inspecionar o caminhão. Não parecia haver nada errado. Foi então que ele ouviu um som. Era sutil, quase um sussurro, vindo de dentro da mata. Deve ser o vento, pensou, tentando se convencer. Mas o som ficou mais alto e começou a soar como vozes. Vozes chamando seu nome. Júlio! Júlio! Assustado, ele iluminou a mata com a lanterna e percebeu algo entre as árvores. Era uma casa. Uma construção antiga, com janelas quebradas e paredes tomadas pelo mofo. Ele não conseguia imaginar como nunca tinha notado aquilo antes. A curiosidade, misturada ao desconforto, o fez caminhar até lá. Talvez, ele pensou, houvesse alguém que pudesse ajudá-lo com o caminhão. Ao se aproximar, sentiu o ar ficar mais gelado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se algo invisível quisesse impedir que ele continuasse. Quando chegou à porta, percebeu que estava entreaberta. Júlio hesitou, mas, antes que pudesse tomar uma decisão, a porta se abriu sozinha com um rangido agoniante. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Ele chamou por alguém, mas sua voz parecia se perder no vazio. Tem alguém aí? Meu caminhão quebrou e eu preciso de ajuda. Nada. A casa estava cheia de móveis antigos, cobertos de poeira e teias de aranha. O chão rangia a cada passo que ele dava, e o cheiro de umidade era quase insuportável. Foi então que ele viu um quadro na parede. Era uma pintura antiga, mostrando uma família, um homem, uma mulher e uma criança. Mas o detalhe mais perturbador era que os rostos deles estavam borrados, como se alguém tivesse passado as mãos pela tinta antes que ela secasse. Enquanto ele encarava o quadro, algo caiu no chão atrás dele. Ele se virou rapidamente e viu um candelabro de ferro balançando, como se alguém o tivesse empurrado. Júlio decidiu que já tinha visto o suficiente. Ele deu meia volta e correu em direção à porta, mas, quando chegou lá, ela estava trancada. Ele tentou forçá-la, mas era como se estivesse presa por dentro. Foi então que ele ouviu um choro fraco, vindo do andar de cima. Contra todos os seus instintos, ele subiu as escadas. Cada degrau rangia como se estivesse prestes a quebrar, mas o choro continuava, guiando-o até uma porta no final do corredor. Ele abriu devagar e encontrou um quarto vazio. No centro, havia um berço antigo, balançando sozinho. O choro vinha dali, mas o berço estava vazio. De repente, ele sentiu algo atrás dele. Uma presença. Virou-se e viu nada. Mas o espelho no canto do quarto refletia algo que ele não conseguia ver a olho nu. Era a família do quadro. Eles estavam lá, parados, olhando para ele. O homem apontava para Júlio, como se estivesse o acusando de algo. Júlio gritou e correu escada abaixo. Quando chegou à porta novamente, ela estava aberta. Sem olhar para trás, ele correu para o caminhão. Quando entrou na cabine, o motor ligou sozinho. As luzes estavam funcionando novamente, mas, no retrovisor, ele viu a casa. E na janela do andar de cima, a família estava lá, observando enquanto ele partia. No dia seguinte, ele contou a história em um posto de gasolina. Um dos funcionários ouviu com atenção e depois perguntou: "Você foi naquela casa perto do quilômetro 257?" Júlio assentiu, e o homem ficou sério. Aquela casa foi demolida há anos. Dizem que, antes disso,
Uma família foi assassinada lá. O caso nunca foi resolvido. Desde então, Júlio nunca mais passou por aquela região. E, se você me perguntar, eu também não passaria. Algumas portas nunca deviam ser abertas. Eu sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já vi de tudo por essas estradas brasileiras, acidentes terríveis, paisagens incríveis e até situações emocionantes. Mas tem uma história que nunca me sai da cabeça. Uma história que eu ouvi de um colega de profissão, Francisco. Ele jurava de pé junto que era verdade, mas depois do que aconteceu com ele, ninguém sabe o que realmente acreditar. Tudo começou em 2018, na BR-101, próximo a uma daquelas regiões desertas onde o asfalto parece se perder no horizonte. Era quase meia-noite quando Francisco avistou, no acostamento, uma mulher sozinha, fazendo sinais desesperados para que ele parasse. Ele freou o caminhão. Ao abrir a porta, percebeu que ela estava grávida e em pânico. Pelo amor de Deus, moço, me ajuda. Meu bebê tá nascendo, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Francisco era um cara do bem, sempre disposto a ajudar. Sem pensar duas vezes, ele pegou o kit de primeiros socorros que tinha no caminhão e improvisou uma espécie de sala de parto ali mesmo, na boleia. O parto foi difícil, mas, no final, o bebê nasceu saudável. A mulher, ainda ofegante, olhou para Francisco com olhos cheios de gratidão. Você salvou minha vida, e a dele também. Obrigada. O problema começou quando Francisco tentou levá-los ao hospital mais próximo. Ele ofereceu carona, mas a mulher recusou, insistindo que não precisava. Disse que morava ali perto, em uma casa simples, no meio de um matagal a poucos quilômetros da estrada. Pode me deixar lá. Meu marido está em casa. Ele vai saber o que fazer, ela disse. Relutante, Francisco concordou e seguiu as instruções. Ele virou o caminhão em uma estrada de terra mal iluminada, cercada por árvores retorcidas que pareciam formar mãos no escuro. Depois de uns 10 minutos, ele avistou uma casa. Era pequena, com janelas quebradas e uma aparência abandonada, mas a mulher parecia tranquila. Quando ele parou, ela desceu do caminhão com o bebê nos braços. Francisco sentiu um calafrio inexplicável, mas não quis ser rude. Ele observou enquanto ela caminhava em direção à casa. Antes de entrar, ela se virou e acenou para ele, com um sorriso quase estranho. Algo nele parecia errado, mas ele não sabia explicar o que. Francisco deu meia volta e voltou para a BR-101, mas, no fundo, aquela cena não saía de sua cabeça. Algo naquela mulher e naquela casa não fazia sentido. No dia seguinte, ainda incomodado, ele decidiu passar no mesmo lugar durante o dia. Foi aí que tudo desmoronou. Quando ele chegou à estrada de terra, não havia sinal da casa. Tudo o que ele encontrou foi um terreno vazio, cheio de mato alto. Confuso, ele foi até um pequeno bar na região e perguntou sobre a mulher. O dono do bar, um senhor idoso, ficou pálido. Uma mulher grávida, na BR-101. Ele perguntou, com a voz tremendo. Moço, acho que você viu a Elisa. Francisco arregalou os olhos. O nome não lhe era estranho. Elisa? Quem é Elisa? O velho respirou fundo antes de responder. Ela morreu há quase 20 anos, tentando chegar ao hospital. Estava grávida. Dizem que o carro quebrou no meio da estrada, e ninguém parou para ajudar. Quando a encontraram, já era tarde. Ela e o bebê morreram. Francisco sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele não podia acreditar. Ele a tinha ajudado. Tinha visto o bebê nascer com os próprios olhos. Mas, no fundo, ele sabia que o velho estava dizendo a verdade. Ele nunca mais passou por aquela estrada sem lembrar da mulher e do bebê. Até hoje, dizem que, em noites de lua cheia, se você dirigir pela BR-101, pode ver uma mulher grávida acenando para os carros. Alguns motoristas dizem que ela desaparece quando você se aproxima. Outros juram que, se você parar, ela vai entrar. E você? Teria coragem de parar?